Minha saudação em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a lição da escola dominical da nossa revista. Esta nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal através da Comunicação Batista, órgãos oficiais da Convenção Batista Conservadora. Esta lição de número 2 tem o título Ser para Fazer Discípulos. Estamos nos referindo à posição pessoal do discipulador, daquele que deseja fazer discípulos. Tomamos como base o texto áureo Lucas 6:46, que nos diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Quero começar com uma frase atribuída a Martin Luther. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Achei muito interessante e percebemos que a primeira questão a ser definida para que façamos discípulos é a resposta sincera à pergunta: e eu? Eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Então, a prioridade para começar é reconhecer quem somos. Precisamos saber quem somos. E por isso é necessário que nós nos examinemos, porque é uma condição inegociável para que realmente possamos ser um discípulo do Senhor. Nós precisamos reconhecer quem somos. Pense comigo. Por que Deus agiria na vida de alguém que não quer que Deus haja? Por que Deus agiria na vida de alguém que acha que não precisa de Deus? Enquanto nos sentimos importantes, enquanto nos sentimos grandes, não há como Deus agir. E por isso, o discípulo precisa reconhecer que o seu mestre é tudo e ele não é nada. Este é o começo do assunto. Então, a partir daí, o seu mestre o tornará em alguém útil para que a sua obra seja realizada. Escute esta afirmação, este alerta que alguém escreveu. Cuidado! Você pode estar sendo enganado por você mesmo. Talvez você ache que é um cristão verdadeiro só porque vai à igreja, porque alguém está te discipulando, ou porque dá o seu dízimo e ofertas todo mês na igreja. Mas apenas isso não é suficiente para se tornar um verdadeiro cristão. E a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito desta situação. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O reconhecimento de quem somos é o começo para que Jesus mostre o que ele pode fazer primeiramente conosco e então depois através de nós. Verdades inegociáveis
como vamos conseguir transmitir para que outros sejam transformados se nós ainda não o somos? Como faremos discípulos de Jesus se nós não somos discípulos de Jesus? Então, este é o primeiro ponto que precisamos saber quem somos. A partir deste primeiro ponto, segue-se a busca, segue-se a sequência dos fatos, o crescimento, o aperfeiçoamento, e aí então nós começamos a buscar a Deus para que possamos ser aquele discípulo que Deus espera que sejamos. É importante que o pastor veja isso. É importante que o líder do departamento veja isso. Porém, a diferença, a grande diferença, é que Deus consiga ver. Até porque as pessoas que nos rodeiam, elas não têm uma ideia exata. Elas veem o que aparenta, o que fazemos, mas não o que somos. Ainda que as nossas ações reflitam quem somos, o único que sonda os corações é Deus. E por isso, devemos ser totalmente transparentes com Ele e começar a buscar este aperfeiçoamento. E aí, então, existem algumas questões que precisam ser colocadas, confrontadas. Você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Ou você passa bem sem a presença de Deus? Ou você vive bem sem ter esta dependência de Deus? Você sente prazer em estar na casa do Pai, louvando a Deus, adorando o seu nome, sentindo a sua presença? Será que você já se colocou à disposição do seu pastor, do seu líder, para o trabalho de fazer discípulos? Você já pensou nestas questões a respeito de como é a sua vida, como é o seu dia a dia, qual é o retorno, o benefício, o serviço, a influência da sua vida cristã? Moisés, ele fazia discípulos. Moisés fez um discípulo muito fiel, chamado Josué. E Josué estava sempre junto a Moisés, tentando aprender, tentando crescer. A Bíblia diz que o jovem Josué não se apartava da tenda da congregação. Isto é uma posição pessoal de quem realmente deseja crescer, de quem realmente deseja ser útil. Josué estava aprendendo com Moisés, o seu mestre, o seu discipulador. E aqueles que têm esse desejo, eles vão crescer, eles vão aprender. E por isso é necessário que, antes de fazer discípulos, nós venhamos avaliar, primeiro, se somos discípulos. Segundo, que tipo de discípulos somos. Por quê? Porque o tipo de discípulo que somos é o discípulo que nós vamos reproduzir, criar, formar. Não criaremos um discípulo parecido com o outro. O próprio discípulo estará a nos observar. Então, primeiramente, nós precisamos ser discípulos e buscar essa bênção de Deus para a nossa vida. Este aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. E isto só acontece quando nós estamos atentos e quando nós buscamos a intimidade com Deus. Buscamos uma vida, não um momento. Não somente um
culto festivo, onde nos sentimos íntimos de Deus. Não somente em um momento de luta que nos quebrantamos diante de Deus em oração e nos sentimos tão pertinho de Deus. São momentos maravilhosos. Com certeza, são momentos maravilhosos os que nós passamos na presença de Deus. Porém, nós não podemos entender que intimidade é somente estes momentos ocasionais. Intimidade é uma vida, 24 horas por dia. Talvez você me pergunte, pastor, quem vive assim? A minha resposta é muito matemática. Aqueles que buscam viver assim. Aqueles que se interessam viver assim. Ah, mas e os que não se interessam? Bom, você já tem a resposta. Mas para aqueles que se interessam, haverá sempre um crescimento de intimidade. E me permita eu redundar alguma coisa aqui. Uma intensidade de intimidade na presença do Senhor, nosso Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais intimidade temos com Ele. Nós procurarmos conhecer a Deus, porque Ele nos conhece melhor do que qualquer ultrassonografia deste mundo. Ele conhece detalhes. Ele sabe de fatos que ainda não vieram à nossa mente, porque Ele é o soberano. Ele sabe como reagiremos diante de uma situação que ainda não passamos, porque Ele é o soberano. Ele nos conhece perfeitamente. Então a questão é nós, a cada dia, tentarmos conhecer a Deus. E esta intimidade, este conhecimento de Deus, causará em nós algumas reações. Primeiro, veremos proporcionalmente à nossa intimidade a grandeza de Deus. Existem pessoas que não têm ideia de quem é Deus. E aí então eu lembro de uma ilustração que estava o pai e o filho passeando ali no campo. E daí passa um avião lá no alto. E daí o filho diz: pai, que avião pequenininho. Como pode ter pessoas lá dentro num avião tão pequenininho? Aí então o pai diz: filho, nós vamos fazer um passeio. E levou o filho ao aeroporto. E aí então começou a mostrar os aviões, os tamanhos de avião. E ele disse: ó, esse aqui é o avião mais pequenininho que tem. Pai, como o avião é grande. Como é que a gente lá no campo viu um avião tão pequenininho? Aí o pai disse: meu filho, você viu o avião tão pequenininho porque você estava longe dele. Aqui você está vendo porque você está pertinho dele. Talvez você pense, mas existe algo mais lógico do que isso? Não, não existe nada mais lógico do que isto. Só que existem muitas pessoas que acham que Deus é pequenininho, porque estão muito longe de Deus. Não têm ideia de quem é Deus. E por isso, para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos conhecer a Deus. E no momento que nós começamos a crescer em conhecimento de Deus, automaticamente nós começamos a reconhecer quem somos. Quanto mais vemos a grandiosidade de Deus, mais nos damos conta da nossa miséria, da nossa nulidade, da nossa estatura insignificante diante de Deus. E aí então as conclusões começam a vir, porque vemos que um Deus tão grande, Ele se importa com uma criatura tão insignificante, tão pequena, que talvez não faria nenhuma diferença. E de fato não faz, se não for a presença de Deus nas nossas vidas. Então procure conhecer a Deus.
Procure ter intimidade com Deus. Porém, você precisa se dar conta que isto não é algo instantâneo. Isso não é um micro-ondas. Não, isso é um processo. E este processo, ele vai acontecendo conforme nós conseguimos dar oportunidades para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Jó era um servo de Deus, temente a Deus, se desviava do mal. Quando ele começou a ser provado, já foi dito isto de Jó: um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um cristão verdadeiro. Porém, o próprio Jó, depois de ter sido provado, quando foi aprovado por Deus, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Aquele homem justo, íntegro, sincero, temente a Deus, durante esta sua vida, ele reconheceu que só conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Então, esta experiência ela é crescente, é maravilhosa, é verdadeira, mas não é instantânea, é crescente. E por isso nós precisamos estar preocupados com este crescimento. É um longo caminho? Sim. Quanto mais cedermos, mais abreviado será esse caminho. Quanto mais relutamos contra Deus, nos sentindo alguma coisa capaz de relutar contra Deus, tudo isso é atraso no processo. Nós somos responsáveis pelo atraso no processo de aperfeiçoamento, quando não queremos ouvir a voz de Deus, quando queremos colocar os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos, em primeiro lugar. Deus é soberano e não erra. Nós somos falhos e podemos nos enganar dentro de um assunto que temos um vasto conhecimento. Por quê? Porque somos humanos, somos limitados. Porém, é necessário que você entenda que este crescimento envolve também lutas, provações, dificuldades. As lições mais inesquecíveis são advindas de grandes provações. Volto a lembrar de Jó. Ele teve uma conclusão maravilhosa depois de um grande período ou de uma grande provação que Deus permitiu na sua vida. E a ação de Deus em nós, ela acontece proporcionalmente à maneira que nós damos lugar para o Espírito de Deus agir na nossa vida. Este mesmo Espírito que age na nossa vida também vai agir na vida de quem desejamos discipular, porque ele é o nosso companheiro, trabalha em nós e com nós, em favor do outro. E isto é uma parceria maravilhosa e pode acreditar, imbatível. Por quê? Porque somos apenas um instrumento. Quem nos usa é Deus, através do seu Espírito. Então a obra se torna completa. Independente de quem seja este discípulo, é necessário que se considere quem é o seu discipulador. Portanto, para fazermos discípulos, primeiramente, nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, não vamos fazer nada além de ficar marcando passo, nos cansando, nos frustrando e não conseguindo ver resultado do nosso trabalho. Bem, aqui eu preciso salientar uma grande verdade. Enquanto a sua vida cristã não produzir um testemunho, o teu trabalho não terá resultado, porque a ação de Deus
no nosso trabalho, através de nós, é um reflexo da ação de Deus em nós. E muitas vezes nós queremos que Deus transforme o irmão, algo que ainda não aconteceu na nossa vida. E aí já vamos para um terreno perigoso, chamado hipocrisia, que queremos atar fardo no outro que nós mesmos não carregamos. Então, encerrando a lição, eu lembro a você, você é um servo, uma serva, que pode ser aperfeiçoado por Deus, como diz a palavra, até o ponto de chegar a dia perfeito. Porém, somente depois disto é que você poderá ser totalmente útil na presença de Deus e nas mãos de Deus. Porque o verdadeiro discípulo, ele é aquele que aprendeu, esteve ali, junto com o seu mestre, aprendendo as mais preciosas lições. Então, o primeiro passo para a mudança é reconhecer a necessidade dessa mudança. Nada vai acontecer enquanto você não reconhecer que é necessário que isso aconteça na sua vida. E então, uma vez vencido este primeiro passo, devemos ter confiança em Deus, que Deus vai completar a obra. Deus vai fazer o que tiver de ser feito na nossa vida, se realmente o nosso coração deseja isto. E quando a obra de Deus estiver sendo aperfeiçoada na nossa vida, seremos úteis também para sermos usados por Deus, para outros serem discipulados. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.